E aí, o que que você acha? As emoções, elas são um novo recurso humano ou elas são um recurso que estava esquecido e agora a gente resolveu olhar para ele, a gente resolveu trabalhar? Porque a gente pode pensar sobre as duas coisas, né? Quando a gente vai refletir sobre esse assunto. Primeiro, porque a humanidade nunca esteve tão ansiosa, e aí a gente traz principalmente o nosso país, o Brasil, despontando no ranking da saúde mental há vários anos consecutivos, principalmente porque a gente adotou as redes sociais aí como os nossos veículos maiores de distração, não deixando os outros países de lado, porque eles também fazem parte desse movimento, inclusive muitos países já estão cortando a questão, né, das redes sociais e da própria tecnologia nas gerações mais jovens, porque a gente está percebendo esse impacto cada vez maior em cima do aspecto emocional e mental. E isso é muito sério. Por isso que a gente resolveu trazer esse tema aqui para conversar. Mas, quando a gente fala sobre as emoções, a gente gostaria que essa reflexão ficasse no ambiente individual de cada um, não só no aspecto de humanidade, não só no aspecto do Brasil, do país e daquilo que está em bastante e frequente movimento, mas eu queria que você agora refletisse comigo sobre a sua saúde emocional e sobre a forma como você vem cuidando das suas emoções. Se você é uma pessoa que já parou para pensar muito profundamente sobre isso, e claro, se você já é inscrito aqui no nosso canal, é um assunto que chama a sua atenção, de certa forma, e que te faz pensar, e que te faz refletir, que te faz, inclusive, entender os teus processos aí de uma forma mais aprofundada, mas principalmente pelo aspecto de que a emoção ela é algo tão primitivo quanto o próprio ser humano, quanto a própria humanidade. Mas e por que que isso sempre foi esquecido ou nunca foi trazido à tona ou a gente nunca deu importância a esse aspecto? Principalmente porque a gente não tinha a, vamos dizer assim, né, os aparatos médicos necessários para que a gente pudesse investigar as emoções. Porque de tão profundo que é esse nosso nível humano emocional, ele ao mesmo tempo trabalha com a dinâmica automática dos nossos instintos, mas ele precisou de outras ferramentas, e aí ferramentas trazidas pela própria medicina, a medicina cardiológica, a medicina neurológica, que foi avançar nos estudos do próprio coração e do próprio cérebro para entender como é que o sistema límbico processava isso dentro da gente. Então a gente precisou desse avanço que é muito novo ainda para todos nós. É um avanço que vem aí de no máximo 40, 50 anos estourando, porque foi quando a medicina conseguiu trazer mais instrumentos técnicos e médicos que pudessem fazer essa investigação mais profunda. E hoje a gente ainda tem estudos muito novos que mudam o tempo todo a esse respeito. Assim como muda a nossa tecnologia, esses estudos estão ganhando cada vez mais corpo e estão ganhando cada vez mais forma. E aí, os estudos em relação a como a gente se comporta emocionalmente e mentalmente também estão sendo reconstruídos na realidade. Porque hoje em dia a gente já sabe, inclusive, que não só o nosso cérebro, como o nosso coração, mas também o nosso intestino,
é dotado de milhões de células nervosas. E aí você para pensar, se o intestino também coopera com essa operação biológica toda, as minhas emoções elas são afetadas desde lá, desde o que eu estou gerando combustível para elas com aquilo que eu me alimento, certo? E aí a gente vai para um lugar mais de autoconhecimento, mas também de reflexão. Do que eu ando me alimentando, essencialmente. Seja na forma física, o alimento que eu vou lá, pego, como, e ele vai fazer a digestão, e ele vai passar por todos os processos aqui de compartimento de moléculas para fazer gerar energia para o meu corpo, e também do que eu me alimento mentalmente e emocionalmente. O que que eu ando captando nesse universo de informações que a gente tem disponível hoje? Porque se eu vou pensar nas emoções como o meu novo recurso, eu preciso querer que essas emoções sejam saudáveis. E a gente só cria emoção saudável dentro de ambientes saudáveis. Segura essa chave. E quando eu estou falando de ambiente saudável, eu estou falando de tudo aquilo que orquestra a minha realidade. Então, aquilo que você está consumindo fisicamente vai afetar as minhas emoções, então, o próprio alimento. E já temos estudos alarmantes a respeito dos alimentos ultraprocessados, que é o que a indústria nos vende hoje, e daquilo que a gente consome e nos afeta literalmente ali a parte intestinal. E como isso coopera no meu emocional. E aí tem a galerinha que gosta do energético, né? Porque o energético dá aquele power ilusório, mentalmente falando. Não é o energético que te dá o power, ele é uma substância preparada para te dar uma ingestão molecular que instantaneamente mexe nos teus hormônios, no teu metabolismo, na tua produção ali de dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Mas passado um tempo, eu vou precisar consumir mais desse energético porque não está sendo suficiente. Lembra da questão daquilo que não é bom para o nosso corpo? Daquilo que é uma droga? Eu estou falando literalmente da mesma coisa, só que mudou o rótulo e a embalagem. Mas eu estou consumindo aquilo. Ainda que não seja o energético, mas eu troco pelo refrigerante e o refrigerante passa a ser meu combustível, eu também estou contaminando meu ambiente com algo que não é legal, que não é bacana. E sim, o meu emocional está sendo ali trabalhado dentro de todas essas substâncias. E aí, como é que eu faço? Como é que eu trabalho isso, emocionalmente falando? Eu tenho em mente essa perspectiva de que eu estou contaminando meu ambiente com produtos que não vão me ajudar emocionalmente falando, e ao contrário, vão sobrecarregar o meu corpo, o meu físico e, por consequência, o meu mental. Mas ainda quando eu jogo as emoções para a questão do coração, né? E aí eu tenho um ambiente emocional muito sobrecarregado de pessoas e de situações e de informações que instantaneamente sobrecarregam o meu cardíaco. Você gosta de ler notícias de tragédia, de notícias densas, o noticiário em geral, né? Saber da política, da economia, da saúde, da segurança pública, tudo isso tem um porquê de existir da forma como existe. Você
usa dessas informações para se abastecer, fatalmente o seu emocional vai estar sobrecarregado. E não, não, você não é essa pessoa, mas você, no seu ambiente, tem pessoas que só reclamam da vida, que só falam mal da vida das outras pessoas, inclusive da sua, quando você não está perto. Ou você é essa pessoa que fala mal de todo mundo e não tem algo de bom para compartilhar da vida. Você está sobrecarregando seu emocional. Se você é essa pessoa e está sobrecarregando o emocional de outras, e se você convive com essas outras estão te sobrecarregando emocionalmente falando. São seus ambientes tóxicos. Então, quando a gente pensa nesse nível de emoção, né? Essa emoção, ela é real, meu novo recurso? Ou ela é um recurso que eu tinha esquecido por aqui, e agora eu resolvi olhar para ele, e agora eu resolvi melhorar, e agora eu resolvi entender como é que ele funciona para ter um recurso de mais qualidade, para trabalhar o meu emocional com mais qualidade. Então, a reflexão que eu quero te trazer é exatamente essa. Como é que você está trabalhando esse recurso individualmente hoje em você? E se você faz parte aqui da nossa comunidade, quer crescer mais e se desenvolver mais emocionalmente, mentalmente falando, então eu tenho uma proposta para te fazer. A proposta de que você participe da nossa mentoria 3. O link está aí na descrição do nosso vídeo. Ali, dentro do ambiente da mentoria, você vai começar a melhorar esse seu recurso emocional. Seja porque ele é o seu novo recurso e você está realmente nessa disponibilidade de trabalhar e melhorar, seja porque ele estava esquecido e agora você resolveu tomar consciência de que ele existe, de que ele é importante, de que ele faz a diferença na sua vida, de que você pode, inclusive, melhorar a sua saúde mental e emocional, mas também ser um elemento colaborador do seu próprio ambiente. Compartilhando, inclusive, essas informações de suma importância com outras pessoas aí do seu ciclo social, seja do ambiente de trabalho, para refletirem também, seja do ambiente social ou familiar, para que essas pessoas consigam refletir e pensar melhor sobre como elas vêm trazendo o trabalho desse emocional. Se é de uma maneira leve, construída, pensada, dinamizada, ou se é uma maneira sobrecarregada e pesada. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E eu espero você aqui para mais reflexões como essa no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!